Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O silêncio no CT foi diferente. Não era pausa comum entre um treino e outro, mas um peso que se espalhou pelos corredores, pelos vestiários e até pelo gramado principal. O Palmeiras amanheceu em luto esportivo, simbólico, daqueles que doem porque mexem com identidade e projeto, ao ver partir uma de suas grandes joias do elenco. A notícia, que estourou ainda de madrugada, pegou muita gente de surpresa. A peça que parecia destinada a liderar a próxima virada de temporada se despede antes do clímax. A confirmação veio em poucas linhas, como costuma ser nos comunicados de negociação, objetiva, seca, cortante. Bastou, porém, para que a ficha caísse. Perder uma joia não é só readequar planilha e completar lista de inscrição, é reorganizar uma ideia de time. Era o jogador que iluminava treinos, atraía olhares e servia de termômetro para a energia do grupo. Sua saída não é tragédia, não há fatalidade, não há drama humano maior, mas é luto no sentido mais puro do futebol, a dor de ver um futuro promissor se desenhar longe do Allianz Parque. Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, tratou o tema com o habitual senso de propósito. Convocou a comissão, reuniu líderes do elenco, ouviu, falou e alinhou. Quem fica precisa crescer 1 centímetro a mais, teria dito em tom sereno, sem teatralidade. O treinador conhece o jogo além das 4 linhas, sabe que projetos vencedores também são testados pelo que perdem no caminho. E que, muitas vezes, a resposta tática nasce primeiro de uma resposta emocional bem conduzida. No vestiário, a notícia percorreu os armários como um vento frio. Alguns abraços demorados, outros sorrisos apertados, lembranças de treinos, brincadeiras, metas compartilhadas. Não é simples desapegar de quem ajuda a treinar melhor, acelerar as jogadas e elevar o sarrafo competitivo. Perder uma joia não significa perder o brilho, mas obriga a polir o que fica. Do lado de fora, a torcida reagiu como reage quem ama, com uma mistura de orgulho e saudade. Orgulho pelo caminho traçado pelo jogador, saudade pela certeza de que o Allianz já não verá, ao vivo, certas jogadas que pareciam prenúncio de capítulos inesquecíveis. Em fóruns, nas ruas ao redor do estádio e nas conversas de bar, surgiram as mesmas perguntas de sempre. Por que agora? Por que tão rápido? Por que essa janela? E a resposta, como quase sempre no futebol moderno, envolve ambição esportiva, contexto de mercado e timing. No papel, a decisão faz sentido para todos os lados. A joia parte valorizada, desenvolvida, pronta para novos degraus de desafio. O clube confirma a força de um modelo que forma, potencializa e negocia em patamar alto. O projeto esportivo, ainda que ferido no curto prazo, ganha fôlego financeiro para sustentar competitividade. A equação, no entanto, nunca é só matemática. A química, a memória, há o intangível que se sente nas arquibancadas. No gramado, o impacto é prático e imediato. O calendário não espera, maratona. Viagens, jogos de 3 em 3 dias, decisões que exigem profundidade e precisão. A saída desloca peças, altera hierarquias, mexe no desenho de associações no meio e no último terço. É hora de testar encaixes, forjar novas sociedades, acelerar processos que talvez estivessem planejados para outro momento. É também hora da base, o lugar onde o Palmeiras costuma encontrar respostas sem perder identidade. Quando uma joia parte, outras cintilam. Há talentos que pedem passagem, jogadores que já treinam com o profissional e que, com minutos, se transformam em soluções. O desafio é administrar ansiedade e responsabilidade, protegendo quem sobe e distribuindo carga entre os mais experientes. Taticamente, Abel tem cartas na manga. Sem a joia, o time pode alternar alturas de bloco com mais elasticidade, usar meias de condução para quebrar linhas por dentro, ou ampliar a largura com extremos mais fixos e laterais de apoio controlado. Também há o caminho inverso, aproximar o jogo, compactar setores, buscar superioridades curtas para acelerar a bola em triângulos. O Palmeiras recente mostrou repertório para adaptar-se sem renunciar ao protagonismo.
No vestiário, a comunicação interna foi cirúrgica. O clube tratou de humanizar a despedida, agradecendo o ciclo e reiterando que portas seguem abertas ao futuro. Não se trata de um adeus dolorido, mas de um até logo maduro. Quem sai leva, além de números e lances, o selo de um ambiente que prepara atletas para os maiores palcos. Quem fica recebe a mensagem: confiança e cobrança andam juntas. A direção reforça que nenhum projeto se sustenta em um nome só. A joia encantou, acelerou processos, empurrou a equipe em jogos pesados, e isso não se apaga. Mas o escudo é maior. Em tempos de janelas agressivas e propostas irrecusáveis, competir também é saber recompor com inteligência. O Palmeiras, que nos últimos anos elevou seu padrão de performance, se vê novamente desafiado a provar profundidade. A arquibancada, por sua vez, passa pelo rito inevitável: negar, negociar, aceitar. Em breve, como sempre acontece, o canto volta a se erguer para quem veste a camisa. O luto esportivo não sufoca a chama, às vezes, alimenta. E a energia que vibra nas cadeiras do Allianz costuma se converter em metros a mais na pressão pós-perda, em segundos a menos para reagir, em confiança para a última bola. No horizonte, as competições não diminuem de tamanho. Os jogos que definem meses de trabalho seguem previstos, as viagens continuam no mapa, e a régua de exigência permanece lá em cima. A saída da joia obriga a replanejar minutagem, recuperar lesionados, calibrar cargas. É a hora dos invisíveis, os que decidem controle de treino, análise de desempenho, prevenção e microajustes, mostrarem por que fazem diferença. O mercado, claro, permanece no radar. A janela guarda oportunidades e armadilhas, e a diretoria observa com o cuidado de quem sabe que acertar agora vale pontos lá na frente. Repor não é apenas trazer alguém para a mesma posição, é entender a química do elenco, a idade dos líderes, a variação de jogo que se deseja para fases específicas da temporada. No fim, o luto que se instalou hoje pode se transformar em combustível. Porque a história recente do Palmeiras ensina que a dor de uma saída não é fim de ciclo, é provocação para o próximo salto. A joia que parte leva consigo parte do brilho que ajudou a construir. O brilho que fica, porém, é suficiente para iluminar o caminho. E, sob a batuta de Abel Ferreira, a rotina volta ao que sempre foi: treino forte, jogo grande, ambição permanente. Na reapresentação, o cronograma foi redesenhado com a precisão de quem sabe que cada sessão conta. Abel Ferreira e sua equipe técnica dividiram o microciclo em blocos curtos e objetivos, simulando cenários de jogo que antes passavam naturalmente pelos pés da joia. Agora, as soluções precisam aparecer em cadeia: quem conduz, quem apoia, quem dá o terceiro homem, quem oferece a ruptura. O treino virou laboratório, mas sem perder o pulso competitivo. Cada exercício termina com finalização, pressão pós-perda e gatilhos de transição que lembram ao elenco que, sem a peça que partiu, o sistema é que fará a diferença. No departamento de análise de desempenho, vídeos foram reindexados para destacar alternativas que já existiam, mesmo que em menor minutagem. Há clipes em que um reserva executa a mesma zona de influência, outras em que um lateral pisa por dentro para criar superioridade numérica, e sequências de bola parada que podem compensar a queda de imprevisibilidade no momento inicial. A ideia não é copiar o que a joia fazia, e sim redistribuir funções. O efeito colateral positivo é que, ao quebrar a dependência, o Palmeiras se torna menos decifrável para os adversários. A diretoria, por sua vez, tratou a saída com frieza estratégica. Sentou com a comissão, mediu riscos de mercado, avaliou a curva de desenvolvimento de quem já está no grupo e traçou 3 perfis de reposição: um atleta pronto, de impacto imediato, um jovem de alto teto para lapidar, e um polivalente que permita mudar estrutura sem mudar peças. Não se trata de contratar por contratar, mas de manter coerência. Em um elenco que prioriza competitividade e caráter, o filtro não é apenas técnico, é também mental. No vestiário, novos líderes emergem. O silêncio que acompanha despedidas deu lugar a conversas francas, em rodas onde veteranos e jovens dividem responsabilidades. É ali que se decide o tom dos próximos jogos: disciplina para seguir o plano, coragem para arriscar no terço final, resiliência para suportar momentos de alta pressão. A joia que foi embora ensinou:
ainda que sem querer, uma lição: ninguém brilha sozinho por muito tempo sem que um coletivo prepare o palco. Em campo, a equipe já testou variações que dão pistas do futuro próximo. Uma alternativa puxa o time para um 4-3-3 mais ortodoxo, com extremos abertos e meia que chega de frente, outra fecha o meio com um losango que dá volume por dentro e libera os laterais. Ainda, o desenho de 3 zagueiros em fase defensiva que vira linha de 4 na construção. Nenhuma escolha é definitiva, mas todas partem do mesmo princípio: o Palmeiras precisa manter a bola quando quiser e recuperar quando precisar, sem ceder o centro do campo. A torcida observa, cobra e apoia, muitas vezes no mesmo minuto. Sabe que a temporada é longa, que a maratona exige elenco profundo e que as Copas e o Brasileirão não permitem vacilo. O sentimento de luto, que no começo soou como punhalada, vai se convertendo em combustível de arquibancada. O canto cresce quando a pressão sobe, e os jogadores sentem. Em noites grandes, a sintonia entre estádio e equipe costuma encurtar caminhos que, no papel, parecem longos. No dia a dia, a preparação física ajusta cargas com lupa. Sem a joia, a equipe talvez precise correr alguns metros a mais em certas fases, e isso pede prevenção. A ideia é reduzir ao máximo o risco de microlesões que desarrumem ainda mais a engrenagem. Treinos de força revezam com sessões de velocidade curta, e a periodização busca o pico em jogos-chave. Se o talento individual já não resolve sozinho, a intensidade coletiva pode empurrar a balança. Psicologicamente, o grupo trabalha aceitação e foco. Não há espaço para nostalgia paralisante. O que se viveu até aqui vale como memória afetiva e prova de potencial, o que vem adiante exige presença mental. O staff reforça rituais simples, uma fala curta antes do aquecimento, um gesto de união na saída do túnel, uma meta objetiva por tempo de jogo, que dão chão ao elenco nos momentos de turbulência. O futebol é feito de detalhes, e os detalhes muitas vezes são emocionais. No mercado, a janela segue oferecendo possibilidades. A direção monitora nomes discretamente, sem inflacionar negociações, enquanto mantém canal aberto com a comissão para validar encaixes. Uma reposição pode não reproduzir a mesma assinatura da joia, mas pode trazer outro tipo de vantagem: jogo aéreo mais forte, agressividade sem bola, experiência em ambientes hostis. O equilíbrio entre custo, idade e perfil tático é linha mestra, e acertar nisso costuma render pontos que não aparecem na planilha, mas surgem na tabela. Enquanto isso, a base pede passagem. Garotos que já vinham treinando ganham minutos em jogos controlados, sentindo a velocidade do profissional e entendendo as exigências do treinador. Os que melhor respondem recebem mais tarefas: pressionar saída, atacar espaço cego, ocupar a meia-lua na segunda bola. O salto é grande, mas o contexto é didático. Ao invés de jogar nos ombros de um só, a equipe espalha o protagonismo por quem tem coragem e disciplina. Dentro das partidas, o plano contempla fases bem demarcadas. Nos primeiros 15 minutos, agressividade para assumir o controle territorial e emocional, até o intervalo, variações no pé dominante para confundir marcações, no retorno, ajustes finos que identifiquem o corredor mais promissor, no fim, bola parada como faca e transição como antídoto ao desespero. A saída da joia tirou um drible pronto, mas obrigou a lapidar mecanismos, e mecanismos bem treinados tendem a repetir resultado. Fora das 4 linhas, comunicação enxuta e transparente. O clube fala pouco, trabalha muito. A narrativa oficial é de confiança no elenco, respaldo à comissão e respeito ao ciclo do atleta que partiu. Ao invés de prometer mundos e fundos ao torcedor, oferece processo, dados e entrega. Em tempos de euforia instantânea, essa postura parece contracorrente, e justamente por isso sustenta convicções quando a maré balança. Em jogos grandes, a margem de erro é curta, mas o Palmeiras tem histórico recente de competir bem sob pressão. Sem a joia, a solução passa por ocupação de espaços com inteligência e um toque de ousadia, chutar quando a jogada pede, acelerar quando o rival respira, fazer faltas táticas quando necessário, proteger a área como se cada bola fosse a última. Não há genialidade que sobreviva ao caos, há times que o transformam em método. O futuro imediato não é promessa, é convite. Convidar o torcedor a empurrar,
o elenco a assumir responsabilidades que antes orbitavam outro nome, a base a provar que está pronta, a diretoria a manter o faro apurado. Lutar por títulos, consolidar desempenho e atravessar janelas com coerência são metas que não mudam com uma partida de peças. Mudam, sim, os caminhos, e o Palmeiras sabe trilhar caminhos difíceis. E quando a bola rolar no Allianz Parque, o luto simbólico terá seu rito final, o apito inicial que transforma a saudade em ação. A cada recuperação alta, a cada triangulação que encontra o fundo, a cada defesa que sustenta, o time escreverá, em capítulos, a resposta ao momento. A joia partiu. O brilho ficou. E é com ele que o Palmeiras seguirá iluminando o que mais importa, o próximo jogo. Olá, torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! A despedida ganhou rosto, voz e gesto na hora em que a bola parou e o elenco, perfilado no círculo central, aplaudiu em silêncio. Não foi encenação, foi o reconhecimento de que ciclos vitoriosos também se medem pela maneira como se encerram. A joia que parte deixa para trás não só números, mas padrões de treino, pequenas manias de vestiário, planos que nasciam de um toque diferente. O luto que tomou o CT nos últimos dias começa a se transmutar em algo mais útil, compromisso. Compromisso com o escudo, com a arquibancada, com a própria história recente de um clube que fez da constância a sua maior assinatura. No gabinete técnico, o quadro tático na parede exibe 3 caminhos rabiscados por cima, como se fossem trilhas em uma mesma montanha. Em todas, a mensagem é clara: o Palmeiras não abre mão do protagonismo. Sem a joia, o campo fica menos previsível para quem observa de fora, porque a responsabilidade passa a circular. Um meia pisa mais a área, o extremo inverte a diagonal, o lateral alterna a altura, o volante arrisca passe vertical. A engrenagem perde um dente brilhante, mas ganha mais pontos de tração. A diretoria acompanha a reconfiguração com serenidade de quem já viu esse filme e aprendeu a escolher elencos que se completam. O filtro segue rígido: caráter competitivo, entendimento de jogo, capacidade de absorver pressão. A pressa é inimiga da coerência, e a coerência tem sido aliada do clube em noites longas e tardes quentes. Repor não é só trazer, é integrar. E integrar, no Palmeiras, passa por linguagem comum e ambição compartilhada. Abel Ferreira, fiel à sua metodologia, reposiciona o foco. Primeiro, o que é controlável. Intensidade sem bola, rotas de saída, estabilidade emocional nos momentos de oscilação. A joia encurtava atalhos, agora o time terá de percorrer o caminho completo. Não há lamento no discurso, há tarefa. Treinar para merecer, repetem os ecos do vestiário, como senha que abre as próximas semanas. A torcida entendeu o recado. O luto simbólico virou um pacto: cantar mais alto quando a pressão aperta, transformar o Allianz Parque em uma usina de confiança, dar abrigo aos que sobem da base e empurrão aos que assumem novas funções. O torcedor palmeirense, acostumado a grandes noites recentes, sabe que títulos também nascem de encruzilhadas. E escolhe, outra vez, caminhar junto. Em campo, a equipe já mostra sinais de adaptação. O corredor forte não depende de um único drible, mas da triangulação correta. A ruptura não vem apenas do improviso, mas do tempo certo para atacar o espaço cego. A finalização não é súbita, é construída desde a pressão inicial. O repertório pode mudar de feição, mas mantém a essência: competir todos os minutos, com e sem a bola. Nos bastidores, a comunicação segue enxuta. Sem promessas vazias, sem anúncios que inflam expectativas antes da hora. A mensagem ao grupo é a mesma que chega à arquibancada: o projeto está de pé. Há convicções que não se negociam: intensidade, disciplina, coragem, e nelas o Palmeiras finca a bandeira para atravessar a temporada. A base, esse velho conhecido, entrega sinais animadores. Quem treinava no limite do elenco agora atravessa a porta com a mochila nas costas e os olhos grandes. Minutos se transformam em experiência, experiência, em confiança, confiança, em rendimento. Não há salto de fé, há escada. E cada degrau é dado sob o olhar de quem entende que proteger é, muitas vezes,
desafiar no momento certo. A liderança também muda de voz sem perder o tom. Um veterano que falava pouco passa a reunir o grupo antes do aquecimento, outro, mais expansivo, regula a temperatura nos jogos fora, um jovem que era tímido toma a palavra depois de uma recuperação alta perfeita. A joia se foi, mas as referências se multiplicam, e equipes múltiplas são mais difíceis de derrubar. Em termos de tabela, o norte permanece inalterado, disputar o topo, brigar em todas as frentes, somar pontos com consistência. A fotografia do campeonato muda a cada rodada, mas o filme que o Palmeiras pretende exibir é o da regularidade, vencer em casa, pontuar fora, crescer nos confrontos diretos, ser clínico nas noites grandes. É assim que se constrói um final de ano de que se orgulha. O staff, muitas vezes invisível, assume protagonismo silencioso. A ciência do sono, o ajuste de carga, o detalhe biomecânico que evita uma lesão muscular, o corte de vídeo que antecipa o passe que desmonta uma marcação, a conversa curta no corredor que reorienta a cabeça de quem errou. Os tijolos do cotidiano sustentam os arcos monumentais das decisões, e é ali que o Palmeiras se alimenta para seguir competitivo. No mercado, o radar continua aceso, mas a bússola não gira sem destino. Se surgir a peça certa, que some ao coletivo e mantém a curva de desempenho, a porta está entreaberta. Se não surgir, a resposta virá de dentro, como tantas vezes. O que não cabe é romper a lógica que fez do clube um competidor temido, primeiro o modelo, depois o nome. Enquanto isso, o Allianz Parque se prepara para mais um capítulo. Luzes, bandeiras, vozes que se misturam, o frio no estômago que precede o apito. O luto que abriu essa história será lembrado como o instante em que a equipe decidiu amadurecer um pouco mais. A joia foi embora, o cofre que guarda a identidade ficou intacto. No final das contas, futebol é sobre continuidade. Sobre pegar o que ontem doeu e transformar em força para amanhã. Sobre o passe que não entrou virar o passe que decide. Sobre entender que o talento abre portas, mas o trabalho mantém todas destrancadas. O Palmeiras sabe disso como poucos e por isso, segue adiante. E assim, com a cabeça erguida e os pés no chão, o Verdão encerra o capítulo da despedida para começar o da afirmação. O próximo treino já tem hora, o próximo jogo já tem plano, o próximo grito já tem destino. A joia se despediu. O brilho, não. Ele continua aceso na camisa, no estádio e em cada jogador que, a partir de agora, carrega um pedaço maior da responsabilidade de fazer o Palmeiras vencer, hoje, amanhã e no que vier depois. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.